Boa noite, pessoal. Boa noite. Uma alegria, mais uma quinta-feira. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre os temperamentos nesse processo de autoconhecimento. Seja muito bem-vindo, Eudaldo. Seja bem-vindo a todos que estão entrando, vocês que vão ver depois. Hoje nós vamos falar sobre o temperamento colérico. A gente está nesse processo de autoconhecimento, que é muito importante, embora a gente tenha muito conhecimento hoje. Infelizmente, nós temos muito conhecimento sobre coisas e pouco conhecimento sobre nós mesmos. Quando nós perguntamos para o outro, quem é você? O outro tem muita dificuldade de dizer. Então, nesse processo é que eu quero estar, contribuindo para vocês, para que vocês possam se conhecer, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre os fleumáticos. E agorinha, eu vou chamar aqui a nossa convidada dessa noite, mas antes eu quero aqui dar bem-vindo a vocês que entraram, a minha vovó Ilma, a Marília, nossa personal querida, seja bem-vinda, a todos que estão aqui, ao Gustavo, Tainara, minha amiga, seja muito bem-vinda. Eu vou fixar, oi tia Cidinha, seja bem-vinda, eu vou fixar aqui o título da live, tá bom? Pra ficar fixado, para todo mundo que entrar saber sobre o que a gente está falando, tá bom? Gente, no início eu falei errado, fleumático, que é o que nosso tema de hoje. Saudades também, nossa personal Marília, a gente tá com muita saudade, a gente tá precisando voltar a treinar, então live sobre os fleumáticos. Só um minutinho, pessoal, que eu estou aqui para fixar. Que eu aprendi na outra live. A fixar, sejam bem-vindos. Pronto, deu certo. Os fleumáticos. É sobre eles que nós vamos falar. Olha, os temperamentos, eu falei nas outras lives, e os temperamentos, eles foram uma teoria proposta por Hipócrates há 26 séculos antes, então há muito tempo atrás, muito tempo atrás, e foi usado para fazer diagnóstico de várias patologias. Então, é um conhecimento que tem fundamento, a gente precisa, quando a gente olha para um prédio, que a gente busca conhecer aquele prédio, a gente sabe que aquele prédio que a gente está olhando, ele tem fundamentos. Então, nós precisamos olhar para nós e saber qual que é o nosso fundamentos, e os temperamentos faz parte, da base de quem somos, de onde desenvolve a nossa personalidade. Então, por isso é muito importante a gente se conhecer. E conhecendo a gente, é possível também a gente conhecer o outro, Eu gostei muito de uma frase que eu li, que amor é uma abertura para o ser do outro. Então, é possível a gente amar quando a gente conhece tanto o nosso ser como o ser do outro. Então, o temperamento faz parte do ser dessas pessoas que a gente está em convívio. Então, a gente precisa realmente conhecer qual é o nosso temperamento, qual é o temperamento daquela pessoa que eu estou em relação, pra gente poder contribuir e melhorar as nossas relações. Eu quero aqui falar para vocês podem mandar para um amigo de vocês, que esteja aí de boa, precisando ver essa live, para que eles possam aprender um pouquinho sobre eles, tá bom? Muito bem-vinda, Lu, muito obrigada por sempre estar aqui nos acompanhando nas lives, tá bom? Eu quero chamar a nossa convidada de hoje. Vocês já me conhecem, Eu sou a Hélida, psicóloga, acho que todo mundo, todo mundo me conhece aqui. E o psicólogo é aquele que ajuda o outro a resolver suas demandas, seus problemas. E é com esse objetivo que nós também estamos aqui, nas redes sociais, para trazer conhecimento, para te ajudar, para você poder buscar se desenvolver a cada dia mais e se conhecer, e contribuir
contribuir para a sua saúde. Porque quando a gente não se conhece, a gente acaba pegando as coisas para referir a gente mesmo. Então, é muito importante esse processo de autoconhecimento para prevenir o adoecimento também, nosso e das nossas relações. Tá bom? Sejam bem-vindos, todos aqui. Eu quero perguntar para vocês se o áudio tá tudo certo, se tá tudo bem. Tá dando pra ouvir. Obrigada, Aline. Seja bem-vinda a essa live. Obrigada, Érica. Saudade de você. Oi, Ana. Agora eu quero convidar a minha irmã. Gente, vai ser incrível, né? Hoje a gente vai ter muitas histórias. Eu quero convidar a minha irmã, a Ellen. Ela tá aqui pertinho de mim. Oi, gente. Parece, a gente tá querendo caber aqui. Vai dar certo. Boa noite, vai caber. Sem aglomerações. Apresenta pra gente, Ellen, quem é você. Chega aqui pertinho. Bom, gente, cabe nós duas. Pra quem não me conhece, meu nome é Ellen Cássia, sou irmã da Élida. E também sou enfermeira, infectologista, e hoje tô aqui pra falar um pouquinho do meu temperamento, que por muito tempo, né, Mani, a gente sempre falava, nossa, a gente é completamente diferente, a gente é irmã, mas a gente pensa diferente, e hoje a gente sabe por quê, né? Isso. Não justificando, mas entendendo nossa relação. E vai ser legal poder compartilhar com vocês as nossas histórias, as nossas crises, os nossos momentos bons. Crises, verdade. Por causa dessa questão do temperamento, que é muito forte. Minha irmã é uma sanguínea bem sanguínea e eu sou uma fleumática bem fleumática, pelo que ela me explicou, né? Eu também tô aprendendo, não conheço tão bem. Mas aí a gente vai conversando hoje sobre isso. E é isso, pessoal. Feliz por estar aqui. Seja bem-vinda, minha irmã Ellen. Uma alegria você aqui. Isso que ela falou é muito importante. A gente tinha muitos problemas, e a gente não entendia por quê. E foi a partir do estudo dos temperamentos que a gente foi entendendo. Ah, é porque você é assim. Aí a gente foi se respeitando, né, buscando crescimento, tanto pro meu temperamento que vocês ouviram naquela live, como pro temperamento dela. Né, que... Não, eu melhorei sim. Melhorou. Ah, tá, melhor. Todos nós melhoramos. Todos nós estamos buscando melhorar, né? Olha quem entrou. Não dá pra ver, tô sem óculos. A Tassara entrou, sister. Tassara, direto do Macapá. Isso, Norton. Sejam bem-vindos. Gente, então vamos entender um pouquinho o que é temperamento. Tassara né? sanguínea. A Tassara, diz a minha irmã que você é sanguínea, Tassara, não. Verdade, não sei. Os temperamentos é uma forma que a gente filtra, né? Filtra do ambiente. Deixa eu ver, já vou começar, pessoal, já tá na hora, né? Muita gente entrou, mas se quiser, manda aí pro coleguinha, pro amigo, pro parente, que as pessoas vão entrando e assistindo. Oi, Mel, seja bem-vinda. Então, gente, o temperamento é uma espécie de filtro que nós temos, que nós absorvemos, né, Ellen, as coisas do mundo e também respondendo. Temos 4 tipos de temperamentos. Nós temos o sanguíneo, que sou eu, né, fleumáticos, que a Ellen vem representar, né, as pessoas fleumáticas, né. Nós temos os coléricos, que nós vimos na quinta passada, e nós temos os melancólicos, que a gente vai ver quinta que vem. Então, quinta que vem a gente vai fechar, e vocês poderão ver essas lives, tá? Eu deixei salva todas elas. Qualquer dúvida, você volta lá no meu perfil e vai assistir, tá bom? Então, hoje nós vamos fixar nosso olhar sobre os fleumáticos e as facilidades, dificuldades, né, de lidar com esse tipo de temperamento. Lembrando, gente, temperamento não é, assim, coisa que você, assim, sou assim, pronto, acabou, sabe? Que você vai, destino, não é muleto pra você usar, sabe? Ah, né, Ellen? Não, é porque eu sou, desculpa, não, é porque eu sou assim, toda agitada, né, sanguínea e tal, então por isso você tem que me entender que eu sou assim. Não, você percebe que é assim, você tá numa relação, você está buscando, né, melhorar você vai entender, opa, eu não posso agir assim, eu não posso falar agora, porque eu tô lidando, de repente, com fleumático, melancólico, com colérico, né, ou até com o outro que é sanguíneo. Então, a gente precisa aprender pra gente poder amadurecendo. A mudança, gente, começa em nós, a maturidade começa em nós. Se você ficar esperando o outro mudar, lamento.
não vai haver mudança. Então, se você tá aqui, você tá tendo a oportunidade de amadurecer e através de você, você vai perceber. Se você se comporta diferente, você vai colher frutos diferentes, né? Então, a partir do nosso comportamento, a gente influencia o comportamento do outro, né? Então, mas você não faz isso para ver a mudança do outro, você faz isso para você colher os frutos da sua própria mudança, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho dos fleumáticos. Eu vou colocar aqui os slides para vocês acompanhar. Olha que legal, Ellen. Temperamentos. Olha que bacana. Que legal, né? Eu deixei uma frase pra vocês. O primeiro... nossa, fica subindo aqui. Deixa eu ver se dá pra... Tem como tirar, só não sei como. Tá, o primeiro passo para vencer o temperamento é vencer o defeito dominante. A tarefa do homem é sempre aperfeiçoar, educar-se, completar-se e superar a si mesmo. Então é o nosso papel, é isso que eu tava falando, né? A gente precisa olhar pra nós, saber, peraí, meu temperamento, qual que é o defeito dominante, né, do meu? E buscar melhorar. Vocês já viram aí alguns defeitos dominantes, hoje nós vamos ver o dos fleumáticos, né, Ellen? E aí... você vai poder identificar e buscar a sua própria mudança. Vamos então falar o que é o fleumático. Lembra da primeira live? Você que não assistiu a primeira live, corre lá e vai assistir, tá salva, tá bom? Então, o temperamento fleumático, ele é frio e ele é úmido. O que isso significa, Ellen? A Ellen sabe porque eu já falei muito disso pra ela, né? Eu tenho dúvidas, pode... O frio, vou explicar, gente. O frio quer dizer que são pessoas introvertidas. Ou seja, enquanto o extrovertido, ele se organiza fazendo o que, Ellen? Falando. Você sabe? Tem que falar. O introvertido, ele se reorganiza no silêncio. Então, se a sua esposa, se o seu marido, se a sua irmã, se seu pai, sua mãe, se ele está em silêncio e você é um falante, como eu, né? Como os outros dois temperamentos, que é o sanguíneo e o colérico, exatamente. Você vai se organizar, sempre você vai querer falar. Por exemplo, eu gosto de um exemplo que é assim, imagina que o sanguíneo e o fleumático, ou o melancólico e o colérico, eles foram demitidos, né? Como que o sanguíneo vai se comportar? Foi demitido, nossa, liga mãe, irmã, marido, eu fui demitida, você acredita? Ou manda mensagem de texto. Que injustiça, do nada, não sei o quê. Ele se organiza falando. Então, se ele tem um problema, ele quer falar, não é? E já os melancólicos e os fleumáticos, o fleumático que nós estamos falando hoje, ele se organiza, ele recebeu a mesma demissão, como que ele faz? Ele chega lá dentro do carro, ele precisa de um momento de silêncio para se organizar. Ele pode até depois falar, mas a primeira reação não é falar. Agora, dos outros temperamentos, né, que são os extrovertidos, é falando que ele se organiza. Por isso essa questão do frio, tá bom, gente? Não é que ele é frio, é que ele sente, ele tem sentimento, mas ele não expõe. Tem um sentimento, isso não. Exatamente. Então, primeira coisa dos fleumáticos, eles são introvertidos, né? Então, aí pra vocês definir. E o segundo, ou seja, ele se organiza no silêncio, né? Então, a pessoa chegou muito cansada do trabalho, o extrovertido, ele vai buscar ligar para um amigo, conversar, ele chegou do trabalho, ele quer conversar. O fleumático, ele chega do trabalho e faz o que, Ellen? Precisa de um momento de paz, que ninguém pergunte nada, que não apareça, tipo assim, eu abro a porta, 1000 perguntas, como foi o seu dia, como você tá, como você chegou, como o trânsito tá, né, Maninha? Mas aí a gente aprendeu que eu preciso de um momento pra chegar em casa. Exatamente, gente. Agora ela chega, eu fico caladinha, né? Agora eu que quero que ela fale, eu chego e sinto falta, eu fico, meu Deus, fala comigo. Aí eu tô melhorando, gente. Então, assim, eu espero um tempo dela. Mas aí depois eu pergunto, e aí, Cacá, como é que você tá? Como é que foi? Né? Hoje a gente tava arrumando, né? Se maquiando pra vir pra cá. E aí a gente estava
conversando. Aí eu perguntei pra ela, e aí, como é que foi no trabalho, seu dia? E aí ela foi falando, mas assim, ela já tinha chegado, já tinha tomado banho, já teve o tempo dela. Então assim, se você se relaciona com um introvertido, dá um tempinho pra ele, sabe? Ele precisa disso, gente, tá bom? E se você é introvertido também, você pode comunicar com o outro, olha, eu aprendi que eu sou um pouco introvertido, né? E se esforçar às vezes. Hoje a Ellen sente um pouquinho até de falta né, da minha fala, né, de ser falante às vezes. Mas eu me policio, aí às vezes eu solto. A gente vai se adaptando, né? Isso. À medida que a gente vai entendendo tudo isso, à medida que eu falei pra ela isso, né? Porque ela teve que tirar de mim, que eu não falava, né? Uma coisa que vocês vão entender que o fleumático não fala. Gente, eles não falam. Continua. E aí ela tirou de mim isso, e aí a gente tá se adaptando. Por exemplo, a chegada em casa é algo simples, mas é o que acontece todos os dias. Então, as coisas simples a gente precisa aprender a entender o espaço do outro, mas entender a necessidade do outro e não se justificar, ah, não, eu preciso do meu tempo, não quero que você nunca fale nada. Não é assim. A gente tem que ir se adaptando de uma maneira que um ajude o outro e não seja egoísta no seu estado, né? Na sua situação que você chega em casa ou que você vai fazer qualquer coisa. Exatamente. Se você sabe que você é fleumático e de repente você tá lidando com uma pessoa que não é fleumática e que ela não sabe também, não precisa explodir, né? Pode ensinar ela a lidar com você, falar, nossa, quando eu chego eu preciso de um momento de silêncio, depois a gente conversa, entendeu? Então você também pode falar. Falar ajuda. Falar ajuda. Vamos continuar, gente. O que vocês estão achando? Tá dando pra entender? Então, primeiro característica, né, do temperamento fleumático é esse, que ele é frio ou seja, ele é introvertido. E a outra é que ele é úmido. O que quer dizer? A figura que a gente usa pra falar dos temperamentos e do fleumático, a gente usa água. Então, a água, quando você coloca a mão na água, o que ela acontece? Ela envolve a sua mão. Essa questão de úmido quer dizer que o temperamento fleumático, ele se envolve. Ele tem a tendência a envolver na situação, a adaptar a situação, né? Então, assim, se tem uma situação difícil, ele não chega já explodindo, ele se adapta àquela situação, né? Ele se organiza, ele envolve com as pessoas, né? Do jeito dele, mas ele é muito, né? Ele se envolve muito, ele ama muito, né? Ele não se expressa muito, que é o que a gente vai ver, né? Mas ele ama muito. Então, essas são duas características do fleumático que a gente está vendo aqui, né? Essa tendência do fleumático, ele também demora, né? É um temperamento amante da tranquilidade, né? E da calma. Então, ele demora um pouco mais a reagir, né? Por exemplo, se tem um problema da família, tá todo mundo lá, todos os tipos de temperamento. Imagina minha família que é enorme, né? A festa da minha avó tem todos os temperamentos, é uma loucura, gente. Minha avó, só ela tem 12 filhos. Aí imagina, multiplicou porque tem genro, filho, neto, bisneto, um monte de gente. Quando vai, reúne todo mundo. O povo tá aqui também, meus parentes, tá tudo escutando, né? Nossos parentes, Cacá. E aí, tem um monte de temperamento. Os fleumáticos, o que eles vão fazer, Ellen? Você vai concordar ou não? Aí tem uma briga. Porque sempre tem uma briguinha, né, gente? Convenhamos. Aí tem um desentendimento. O fleumático vai ficar observando. Nossa, ele vai ficar pensando. Porque ele não fala, né? Ele fica pensando. Nossa, relacionamento familiar é difícil. É isso que acontece. Nossa, é muito difícil. As pessoas são tão difíceis. Ele vai ficar observando, sabe? Ele vai ficar observando a cena. Mas o fleumático, ele precisa entender que ele precisa fazer parte da cena. Na cena. Ele precisa fazer parte da cena, ele está dentro da cena. Então, os outros temperamentos ficam esperando o fleumático falar. E isso que ele precisa saber. Isso aqui que ele faz, ele não fala, gente. É difícil, mas a partir de hoje, os fleumáticos que estão aqui me assistindo, vocês vão falar, né? Assim, vão sair dessas questões, porque... Inclusive, rapidão, quem se identificar, vai falando aí, né, maninha? Fala alguma coisa, vai comentando com a gente. Eu acho que só tem fleumático. Eles estão concordando? Desculpa, gente, é porque eu tô sem óculos. Gente, acho que... é porque aqui, nosso negócio tava travado. Olha que tanto de gente mandando mensagem. Obrigada, pessoal. A gente colocou o negócio lá em cima. Tipo, eu voltei...
Aqui, agora sim. O pessoal tá mandando. Tá, oi, Ai, Lai. Gente, agora a gente atualizou aqui. Podem... Oi, Adriana. Oi, Adriana, saudade. Saudade. Gente, continuando. Onde paramos? Desculpa, eu te interrompi, eu não lembro. É isso, gente. E pensa numa relação maravilhosa que é do sanguíneo e do fleumático. A gente vai ver que são dois temperamentos que eles são tranquilos. Uma característica dos dois, eles são muito tranquilos. Então, assim, só que nós... Sobre tranquilidade. Só que nós expressamos. E vocês ficam tranquilos, serenos. E a gente fica... tranquilos. Feliz, tranquilo. Uhum, exato. Então, a gente... Então, assim, a gente tava falando da questão da dificuldade do fleumático de fazer parte da cena, né? Fazer o seu papel na cena, né? Ele precisa ter uma atitude de fazer papel e não... Porque fica parecendo que ele tá fugindo, mas ele não tá. Ele não tá. É que ele não... Pra ele, aquele problema, sabe, familiar lá, não é uma questão. Ele entender, porque tudo na cabeça dele, lembra do problema lá da família? Aconteceu o problema lá da família e aí ele vai e fica observando, nossa, é difícil, problema familiar, né? E aí depois disso, o que ele faz? Ele já resolve, nossa, fulano podia falar isso pra ciclano, mas ele não fala, sabe, gente? É muito difícil. Então, assim, ele precisa falar mais, né? Outra característica, e fazer parte da cena, né? Fazer parte do momento, não ficar só ali observando, né? Então é uma característica dele, mas uma característica que o fleumático tem que tomar cuidado. Outra característica é que o fleumático tem é que ele gosta da sua própria companhia. Verdade. Então, você pode falar alguma coisa sobre isso? Eu vou comentar os dois pontos anteriores e comentar esse. Uhum. Porque foi legal o primeiro ponto, o segundo ponto que você levantou, que foi questão de ser úmido e de se adaptar. Uhum. Porque por muito tempo, eu ouvi falar de temperamento, a primeira vez foi na faculdade. E eu na época não entendi e não levei isso pra vida. Quando a minha irmã veio falar sobre isso novamente, que eu fui ver, peraí, falaram isso na faculdade. Porque o temperamento, ele também tá muito envolvido com como a gente vai ser profissionalmente. Você vai falar isso? Sim, pode falar. Pode falar já? Então, ele casa muito com como você se porta na sua profissão. E aí eu lembro disso na faculdade. E a característica do fleumático, que eu acho que mais me ajuda na questão do meu trabalho, é justamente essa questão da adaptação. Então, a água, você coloca num copo, ela fica no formato do copo. Então, a gente tem uma flexibilidade de se adequar a muitas situações e isso ajuda a gente a lidar. No meu trabalho, como eu sou enfermeira e eu trabalho em uma área de muito conflito, que é controle de infecção, para quem for da saúde vai entender. Para quem não saiba que é uma área que tem alguns conflitos, é necessário uma pessoa que consiga ser maleável, se adaptar para tentar influenciar a melhor situação. Então, como fleumática, isso me ajuda muito. É uma característica que me ajuda muito. E aí, agora que você falou, foi qual? Eu perdi. A questão da umidade, né? De ser seco, frio e de se envolver no papel. Fazer parte. Essa questão de fazer parte é muito importante, porque a gente é muito acomodado. O fleumático, assim, eu não sei se todo mundo, a minha irmã... Todos. São mais pra acomodação. Isso. A água tende a o quê? Ficar tranquila. A tranquilidade. Então, assim, quando tem um problema, pra eu me envolver, eu posso me envolver, mas demora, porque eu vou pensar naquilo, eu vou refletir se vale a pena, porque tem uma frase que a minha irmã fala muito, que os fleumáticos, eles têm essa tendência, mas eu tô falando isso não como justificativa, mas pra gente entender. A gente evita a fadiga. Então, pra gente evitar uma briga, a gente fica de fora da briga. Mas às vezes é necessário que a gente esteja dentro pra gente ou ajudar ou resolver algo que seja nosso. Então, na maioria das vezes, a gente vai ser como apaziguador, a gente pode ajudar um problema que esteja acontecendo, né? Então, é necessário, a minha irmã tem me ensinado isso através do que ela tem estudado, do que ela tem trazido de todo esse fundamento que é os temperamentos, a me envolver, a participar. Porque se deixar, eu fico quietinha comigo mesma, porque, como ela disse, a gente gosta da nossa companhia, eu fico tranquilíssima no meu quarto ali, de boa, sem me envolver. Mas é necessário que tire a gente da nossa zona de conforto.
É isso, gente. Perfeito, né? Incrível. Então, a pessoa gosta da sua própria companhia, que foi o que ela falou. Elas são pessoas que sabem manter-se tranquilo e calmo, sobretudo nas adversidades. Gente, se tem pessoas que sabem se manter tranquilas e calmas, é esse temperamento. E aí, quem diz que eu entendo? Eu não consegui entender, né? Agora eu entendo. Mas eu falei, gente, como que... Eu até admiro, né? Admiro muito. Às vezes a gente tinha um problema, explosão. Bom. E a Ellen, calma. Plena. Gente, como que ela consegue, né? É surreal. Mas, né, eu tenho aprendido muito com ela. Eu tenho aprendido muito, muito mesmo sobre isso. A me organizar, não ser tão impulsiva, porque o sanguíneo é impulsividade em pessoa, né? Aí eu sempre mando pra ela. Se eu tenho algo pra resolver, eu falo, Ellen, o que você acha? Porque eu sei que ela tem temperância, né? Eu sei que ela não vai agir por impulso, ela vai pensar sobre aquilo. Então, assim, se tem alguém que eu sempre recorro pra minhas impulsividades é com a minha irmã, que é fleumática. E uma dica pra fleumáticos que convivam com um sanguíneo... Isso, gente! É que nesse momento, porque às vezes a gente fica assim, meu Deus... Vá com calma. No momento a gente às vezes eu tendia, né, a talvez não dar atenção devida pra toda aquela explosão. Mas assim, pra pessoa que tá vivendo aquilo, é muito real. Então eu tenho aprendido a entender que pra ela é muito importante que eu responda de uma maneira que vai ajudá-la. Sendo que, assim, pra gente é óbvio o que ela vai fazer naquela situação. Então, é algo que eu tenho aprendido, é algo que a gente errava muito, eu errava muito. Mas a gente tá aprendendo, né? Então, agora ela vem com tudo, eu... Ok. Isso. E aí a gente se ajuda nisso. É isso, gente. Então, assim, é um desafio, mas tanto eu aprendo como ela aprende também, né? A me entender, a saber que às vezes é muito sentimento pra caber dentro do coração. Né? E aí, muito. E aí ela vai me ajudando, né? A ter temperança, esse espírito mais equilibrado e calmo. A Ellen é uma fleumática maravilhosa mesmo. A Suiane, trabalha comigo, tá de férias, saudades. Espírito aberto para quem tem opiniões diferentes das suas. É naturalmente uma pessoa muito querida e muito amiga, né? Então tem essas três características do fleumático também é muito forte. Ele tem um espírito aberto para novas opiniões, então assim, não tem embate, ele não vai pro embate do que ele, né, da opinião dele, ele sabe ouvir a opinião diferente, né? Então assim, é muito interessante isso. E ele também é muito querido pelas pessoas por conta dessa calma que ele tem. É uma pessoa que, assim, é muito amiga, né? Embora, geralmente, ele não expressa, igual, eu falo 50 vezes que amo minha irmã e ela fala... Agora ela fala mais. Uma vez a cada ano do dia do aniversário dela. Eu falo, eu te amo, não sei o quê. Sabe o que né? E aí ela fala às vezes. E aí, só que ela tem aprendido a falar mais vezes. Às vezes ela me surpreende. Teve um dia que a gente tava aqui em casa e aí ela, do nada, ela falou... Sabe, não sei, eu lembro. Sabia que eu te amo? E aí eu olhei assim e falei... Sério? Acho que eu fiquei parada, assim, porque foi do nada, sabe? E é muito legal isso, sabe, gente? Mas é porque eles pensam que não tem necessidade, só que eles estão aprendendo aqui hoje, a Ellen já sabe, que tem outros temperamentos envolvidos na vida de vocês. E esses temperamentos, eles precisam ouvir eu te amo, eles precisam de atenção, eles precisam ser validados, né? Então é isso, quando a Ellen falou assim, que começou a entender que às vezes eu te sentia muito... E ela não me reprimia, né? Mas eu entendo que é difícil pra você mesmo, que dói muito. Isso foi muito importante pra mim, né? Eu me senti super entendida, compreendida. Então, assim, a gente tem crescido a cada dia. Vamos continuar. Tem uma pergunta aqui, por que os fleumáticos são tão fechados? Não falam dos seus sentimentos? Porque eles... Por quê? Esse é o nosso defeito, mas fala por quê.
Porque eles pensam que não precisam falar, eles estão tão bem resolvidos, ele não, né, faz parte da característica que eles acham que não precisam falar. Só que, claro, que o fleumático maduro, ele vai entender que às vezes ele tá na relação com temperamentos que precisam, né, que ele fale, então ele vai começar a sair da zona de conforto, né? Porque ele já sente, se ele já sente, não preciso falar, né? Não preciso falar pro outro, é algo que a gente sente já. Exatamente. Quer falar sobre isso, alguma coisa? Não, é exatamente isso. Assim, eu tenho aprendido, meus amigos, acho que eles já sofreram bastante comigo nesse... A gente acha que a gente tá presente, que a gente tá com os nossos atos falando que ama, que gosta, que preza, que tem saudades. Mas às vezes a gente não tá passando isso de verdade. Então não é algo assim que a gente tá fechado. A gente acha que a nossa presença, que algo que a gente esteja fazendo tá representando esse cuidado, esse afeto, esse zelo. Mas assim, eu tenho aprendido que não é todo mundo que pensa como eu, né? Exato. Então, um fleumático com outro fleumático, ele provavelmente... Eu tenho amigas que são... Eu acho que eu tenho uma amiga que ela é bem fleumática, não vou citar nome porque eu não tenho certeza, depois eu te falo. E assim, a gente dá super certo, porque cada um na caixinha da outra e tranquilo. E todas as duas sabem que estão ali uma pela outra. Só que eu tenho uma irmã sanguínea, outros amigos sanguíneos que precisam que a gente fale, né? Precisamos. Então... É necessário, se você conhece alguma pessoa que tem essas características de fleumático, talvez chegar, porque a pessoa não vai achar ruim, eu acho, né, não conheço a pessoa, e você chegar e dar um toque, e falar assim, se abre um pouquinho, conversa um pouco mais, Isso. Eu precisei desse toque. Aí, Ale, ela tá dando essa dica pra você, né, seu marido é fleumático. Ai, nossa, é um sofrimento, né? Eu te entendo, minha irmã é fleumática, ela não falava, então assim, coloca ele pra ver essa live, né, pra ele se entender, porque gente, eles não sentem necessidade. Se eles ficam no temperamento deles, lá, quietinho, eles não sentem necessidade de expressar, não tem necessidade. Gente, pra que expressar sentimento? Pra que externalizar? Eles não têm. Mas eles precisam aprender que eles, às vezes, estão com outras pessoas que têm necessidade, sim, de ouvir eu te amo, de ter esse afeto. Então, fica aí essa dica. Vamos pro próximo, né? Os pontos principais do fleumático. Então, a gente falou que são pessoas que adaptam muito bem a circunstância, né? Você quer falar algum exemplo disso? Lembra de alguma circunstância no trabalho que você teve problema e adaptou? Não, ou assim, com amigos? Não tem um exemplo, é o que eu falei mesmo. Situações que a gente vivencia no nosso dia a dia, que às vezes a gente vê duas pessoas que não estão conseguindo chegar a uma conclusão e a gente chega com meio termo, por exemplo. Então, acontece isso muito comigo, de eu mediar ou de eu tentar mediar. Acontece de eu estar errada? Acontece. Eu trabalhava com uma amiga minha, eu não sei qual que ela é, mas eu acho que ela é sanguínea. E a gente, direto, a gente tinha esses embates. Ela queria falar e fazer, eu falava, pensa bem, peraí, vamos devagar, vamos ver o que a gente pode falar. Tentava mediar, então é mais ou menos isso. Então, assim, às vezes se tem um problema, a pessoa vai deixando, esperando pra agir na hora certa. Mas aí tem o nosso problema, né? Que se esperar demais também passa a vez, então não Isso. pode... Exato. Uma coisa que a gente tem que sempre deixar claro, nossa, eu vou trazer uma dica tão importante, Ale, fica aí, porque vai ser muito importante pra você. Porque se você dá pro fleumático, se você fala pra ele o porquê ele precisa fazer, né? O como ele vai fazer e o para quê, gente, ele anda, né? Então, eu lembro de uma situação que a minha irmã tava, talvez, esses tempos pra trás, faz tempo, ela tava pensando em sair de um trabalho dela. Lembra disso? Sim. Aí ela tava no sofá pensando, se eu continuo nesse trabalho, por que eu vou continuar nesse trabalho? Ela falando com ela mesma e eu lá na cozinha escutando. Aí eu entendendo, né? Ela tá lá buscando um para quê. Porque ela tava, assim, desanimada, triste com o trabalho. Então ela tava buscando uma razão pra ficar. E meus pacientes fleumáticos, eu preciso mostrar pra eles qual a razão da terapia. Gente,
Por que nós vamos... Porque os fleumáticos não querem trabalhar os problemas, entendeu? Eles não querem, não, vamos deixar as coisas assim. Eu falo, a gente precisa, por exemplo, tem um problema com a mãe. Ó, você vai precisar resolver esse problema porque vai trazer esse benefício e você vai fazer assim. Então eles vê, é isso mesmo. Então aí a gente mostra o motivo pra eles, aí eles deslancham. Então, Ale, é uma dica aí pra você, né, na circunstância, ó, mostrar pra ele a importância, né, a importância pra que ele possa... eles demoram muito a tomar decisões, porque eles são muito observadores, né, eles não querem errar, né, não quer errar. E às vezes a gente vai ter que tomar uma decisão, né? Então, assim, é uma delícia eles conviver com o sanguíneo, que a gente é extremamente impulsivo. Então, a gente também tem que entender eles. Que a gente é impulsivo. Então, lembra do seu temperamento, né? De impulsividade. São tranquilos e pacientes. São pessoas tranquilas, pacientes, né? Que foi o que a gente falou lá no outro slides. Mediadoras de conflito. A Ellen é assim, que media os conflitos, né? Muitos conflitos, ela que vem mediando, né? A amizade e tudo. A gente coloca fogo, né? A gente não vem da Val, mas eles, né? Os fleumáticos são essas pessoas que, né? Na família, entre amigos, é que media os conflitos. Tem equilíbrio emocional, né? Que foi o que eu falei que eu admiro muito na Ellen, que é essa questão do equilíbrio, né, de não explodir. Gente, eu não sei, eu nunca te vi explodir. Você já me viu, né? Poucas não foram. Deixei de ver. Mas agora eu tô melhorando, mas ainda às vezes é muito agora difícil. Agora ela explode explicando. Explicando o porquê. Aí eu entendo que fico brava. Exatamente. São pessoas que gostam de rotina, são planejadas, observadoras e compreensivas. Sim, eu acho que, assim, o que eu menos tenho aí é a questão da rotina. Eu canso um pouco da rotina. Mas a gente gosta de planejar. Só que se não der certo, a gente não se frustra. A questão da rotina, Ellen, sabe por que se cansa? Porque eles precisam do porquê. Pra que fazer as coisas. É verdade. Porque que se tem, vai embora. Aí, lembrando lá do emprego, ela ficou. Porque ela tinha um porquê, ela precisava fazer um negócio lá, né? E você ficou, lembra? Um tempinho. Um tempinho. Então, isso é muito importante. Agora, vamos pros pontos de alerta? Vamos. Tantararam. Eita. Tendência ao repouso. Né? Então, assim, a tendência da água, a gente vai ficar quietinha. Então, a gente precisa movimentar essa água. Como que movimenta? Colocando o porquê, para que e como fazer as coisas, né? Evita situações que exigem esforço. Então, às vezes, os fleumáticos estão até falando, eles são preguiçosos. Não são, gente. É porque eles pensam tanto pra fazer, que você pensa, dá com preguiça. Ou eles não veem razão pra que fazer. Pra que eu vou falar que amo a pessoa? Por que eu vou fazer isso? Não, gasta muita energia. Então, eles gastam tanta energia pensando que eles não vão pra ação. Entendeu? Então a gente precisa ajudar, né? Os fleumáticos precisam se ajudar. Peraí, eu preciso me mexer. Quantas vezes a Ellen? Nossa, eu preciso fazer. Né? Eu vejo o esforço dela quando a gente tem um problema de ir conversar, de ir falar assim. Às vezes, eu tenho até deixado, às vezes. Agora eu vou deixar. Só pra ela melhorar. Aí a gente tem um problema. Aí ela vai e fala assim. Ela vai e me chama pra conversa, sabe? E aí é muito legal. Né? Assim, e é muito difícil, assim, fleumáticos que estão me escutando, é muito difícil. Pra eu falar alguma coisa, assim, geralmente quando a gente vai, o que é difícil é quando a gente vai expressar algo que nos incomoda, que nos machuca. O que é fácil de falar, não tem dificuldade, ninguém tem dificuldade de falar o que é bom. Mas quando eu vou falar algo, assim, Ellen, já vou chorando já. A maioria das vezes. Mas isso é um exercício, né, da gente sair, porque a gente sair da nossa zona de conforto, o meu olhar é que, assim, literalmente mover um corpo que estava em repouso, e isso demanda um esforço muito grande. E às vezes é muito difícil pra gente. Então, se me deixar, eu fico. A minha irmã já fez o teste e eu fiquei. Até ela chegar e falar. Muito tempo. Eu já fiz teste tanto pra ela falar, como teve uma vez que eu fui deixando minha irmã, a gente tava com um problemão enorme entre nós duas. Eu fui deixando. E foi ficando. A gente não resolvia. Aí eu falei, não, já chega, vamos conversar. Aí agora eu tô chegando com tanto problema pra ela que ela já tá mandando eu ficar quieta.
Ai, gente, não, é ótimo. Gente, a Erika tá me perguntando se temperamento é herdado dos pais. Não, faz parte da constituição de cada pessoa, né? Então, assim, a gente vai se constituindo, vai pegando e cada um vai se formando. Tanto é que lá na minha casa, o meu pai, minha mãe e minha irmã é fleumáticos e eu sou a única sanguínea. A única. Então, assim, eu não sei por quê. O que aconteceu comigo? Eu tenho uma pergunta. A pessoa pode ter 2 temperamentos? Não, só um temperamento. Porque, né? por exemplo... A gente tem aportes, Ellen. Aportes quer dizer que, assim, uma característica do temperamento sanguíneo, por exemplo. Às vezes a gente tem. Só que o mais forte é o que é um só. Que é o que prevalece, que é a nossa maior tendência. Mas a gente pode ter aportes, que é características de outros temperamentos, tá bom? Vamos continuando. Deixa eu ver onde eu parei. Não busca resolver os conflitos, que foi o que nós acabamos de falar. Mais confortável em seu mundo interior. Então, assim, fica no mundinho deles, né? Se deixar. Não sente necessidade de externalizar o sentimento. E fica em silêncio. Então, assim, eles não têm necessidade. Enquanto o sanguíneo tem muita necessidade de falar, né? Eles sentem, não quer dizer que eles não sentem. Eles amam muito. Minha irmã me amava desde sempre, né, sister? Muito. Só que ela não falava, gente. Ela não falava. E aí, nossa, era terrível. Porque oi, Gisane. Porque gente, eu queria escutar eu amo você, você é importante pra mim, que legal que você fez isso, não sei o quê. Às vezes eu dou uma coisa pra ela, sabe? Obrigada pelo café da manhã. Eu faço um café. Eu fiz o café da manhã esses dias, gente. Ela tá me agradecendo agora, entendeu? Você me agradeceu? Agradeceu. Tô brincando, gente. Ela agradeceu, tá? Então, assim, e a espontaneidade do sanguíneo, né? Ele quer fazer coisas pra dizer o quanto ama, né? Ele quer falar, ele quer fazer. Eu trago coisas pra ela, aí ela vai... Eu fico esperando que horas que ela vai me agradecer, me dizer obrigada, né? Não porque eu faço pra que ela fale isso, mas é pela questão do temperamento mesmo, sabe, meu? Né? Então, a gente fica esperando. Mas se o outro não fala, a gente precisa entender, ele não fala porque ele tem esse temperamento. Aí a gente vai ensinar, igual aconteceu na nossa relação, né? Eu trouxe a teoria pra ela, falando assim, olha, Ellen, eu sou assim, você é assim, você percebe, né? Eu expliquei tudo pra ela se percebeu. Ela, nossa, eu sou muito fleumática. E aí a gente foi, né, trabalhando esses pontos pra gente melhorar a nossa relação, certo? O silêncio. Então, eles ficam muito no silêncio, calado no mundo deles, né? Então, assim, eles precisam entender, e a Ellen já entendeu, e vocês também já me entenderam, né? Que vocês precisam sair desse mundo. Como ser um fleumático melhor? Agora, algumas dicas. Mexa-se, acorde, não se arraste. Segunda-feira é difícil. Toda segunda é difícil. Lembre-se, aquilo que não lhe incomoda pode incomodar os outros, entendeu? Por isso, faça agora aquilo que há meses você está enrolado pra fazer, porque não está te incomodando. Gente, fleumático, não é porque não tá te incomodando que não tem que resolver, tá bom? Como se chama quando a pessoa tem características de muitos temperamentos ao mesmo tempo? O Elimar são aportes, né, que tem um aporte de um, de outro, quer dizer, uma característica de um e de outro, tá bom? Mas tem o temperamento central. Não, olha, depois de muitos anos, desenvolveram um monte de coisas dessa teoria central. Eu acredito, pelo que eu venho estudando, que existe só uma, e a gente tem os aportes. Essa é a minha abordagem para esse temperamento. Mas tem uns escritores que colocam, sabe? Você tem um mais forte e os outros mais fracos. Mas eu sou da turma, né, que entende o temperamento como um dominante, e a gente tem aportes, ou seja, características de outros, tá bom? A lei. Então, assim, não é porque não tá te incomodando que não tá incomodando os outros. Então, busque resolver. E fleumáticos, busque a ajuda de alguém pra vocês, né, na tomada de decisão. Busque contato com outras pessoas. Não fique sozinho. Se deixar, vocês nem têm relação. Fica no mundinho, não é, Ellen? Isso é verdade. A gente realmente precisa de ajuda. A minha irmã me ajudou como irmã, mas eu também tive um apoio psicológico externo, né? Porque a gente tem que ter esse tipo de aporte que não é da família, né? Que a minha irmã não pode me atender, por exemplo. Isso. Então, eu tive uma ajuda também de um profissional pra me ajudar nisso, a falar o que tá dentro. Então, assim, é uma ajuda que
é importante, se você pode buscar, se você sentiu que o seu temperamento tá te atrapalhando em alguma dessas características que a minha irmã tá falando, é importante que a gente perceba e busque ajuda, antes de ficar muito ruim. Exatamente, né? A gente teve uma época da nossa relação que a gente não entendia que... Nossa, você pensa que era assim? Porque eu conto muito exemplo, né, da nossa relação hoje, que a gente considera bem mais saudável do que antes, mas antes a gente teve um tempo que a gente se distanciou. Porque eu era aquele multidão de sentimento, aquele furacão. E minha irmã quietinha... Imagina! Um monte de problema. Aí a gente fez sessão de irmãs juntas, a gente foi pra terapia e aí tudo se resolveu, gente. Agora a gente tá assim, se entendendo. Tem briga, Elida? Nós brigamos, mas a gente conversa sempre. A gente fica magoada, chateada, espera um pouquinho o tempo uma da outra e aí a gente conversa e resolve, né? Sempre foi assim, é interessante isso, né? Lembra? Quando a gente era criança, era engraçado. Eu muito sanguínea, chateada, triste, magoada, com raiva. Minha mãe falava assim pra minha irmã. Mãe, tá aí. O que a minha mãe te falava? Não, deixa a Elida, dá o espaço pra ela. Dá o espaço da Elida. Não vai falar com a Elida agora, não. Falava de jeito pra minha irmã. Aí minha irmã, fleumática, minha mãe nem sabia, mas fleumática adapta a situação, tá bom. Eles escutam muito, né, o que o outro tá colocando pra eles. Então, assim... então aí minha irmã ficava quietinha, né? Espera passar. Aí teve um dia, lembra? Você quer contar? Não, pode contar. Aí teve um dia que a minha irmã virou pra minha mãe e falou assim: não aguento mais. quando eu vou poder falar alguma coisa? Ai, gente, foi desse jeito. Então, assim, hoje, né, a gente tava analisando essa situação. Eu fiquei pensando, eu fiquei analisando essa situação. Eu fiquei pensando, gente, que bom, né? Já pensou se a minha mãe pede pra mim ficar calada quando minha irmã estivesse nervosa? Eu ia explodir, eu precisava falar, não sei o quê. Nossa, ia dar muito errado, né? Porque eu era criança. Então, assim, pros pais de crianças que você percebe se a sua criança é fleumática, você precisa incentivar muito essa criança a falar, senão eles ficam calados. Você precisa muito motivar eles, falando, ó, filho, você vai fazer isso pra casa ficar organizada, então você vai ajudar a mamãe nisso, você vai estudar por conta disso. Então, mostrar os motivos, que é a próxima dica. Olha, que eu vou ler a segunda, que é isso que eu tô falando. Aproveite para estabelecer grandes metas, né? E eu quero ler a terceira também. Tenha sempre claro por quê, para quê e como fazer. Porque aí o temperamento, os fleumáticos, eles deslancham. Foca no seu potencial fleumático de ser assíduo, rigoroso. Se tem uma pessoa que você pode contar, assim, se você marcar alguma coisa, ele vai cumprir, com fleumático. Porque ele é muito organizado, né, sister? Nesse ponto, desculpem, amigos, não sou. Mas pontinho eu tenho um deslize. Ela tem um deslize. Porque, às vezes, o que é esse deslize, gente? É porque não tem claro. Porque não tem claro. Verdade. Entendeu? O motivo, por conta disso. Por exemplo, a gente marcou hoje pra fazer a live, tava tudo certo, entendeu? Ela se organizou no trabalho, e aí a gente tá aqui fazendo. Então, assim, quando o fleumático tá desdeixado, é porque ele não tá sabendo por que ele tá fazendo aquilo. Então, você, esposa, marido, deixa sempre namorado, pai, mãe, filho, deixa claro, líder, né? Às vezes você tem na sua empresa uma pessoa que é fleumática, se você dê grandes coisas pra ela, que ela vai ser, assim, uma explosão, sabe? De coisas positivas, de ir fazer, de ir correr atrás, porque são comprometidos com o que precisam fazer, né? Então, é tudo isso que é a riqueza do fleumático. Eles são muito observadores, não, eles vão para os detalhes, né? Deixa esses detalhes né? Fazem tudo com muito cuidado e sempre dá muito certo. É isso. Assim, só para completar, como é que é as 3 perguntinhas? O porquê, para que e como fazer. Então, porquê, para que e como fazer. Uhum. Eu não sabia que a minha mente trabalhava nesses 3 pontos. Então, quando a minha irmã me falou, ela estava estudando, ela me contou. Aí eu, realmente, mas a gente não percebe. Aí agora, direto, eu tô pensando em alguma coisa e eu falo, a minha irmã, pra quê, né? Por quê, né? Então ela percebe isso. Então, pra gente, fleumáticos que estão aqui, tentar trazer isso pra si que vai ajudar, né? Eu tenho tentado trazer isso pra mim. Eu tô pensando no porquê agora, mas é pra eu poder conseguir fazer isso. Então, essas 3 perguntinhas, realmente,
movem a gente. Então a gente tem que ter elas com a gente também. Exatamente. Gente, agora vamos ver os relacionamentos, né? Fleumático com fleumático, fleumático sanguíneo, fleumático com melancólico. Vamos ver, a gente vai voltar aqui pra vocês verem a gente um pouco. Enfim, como que é os relacionamentos? Vamos falar primeiro do nosso, né? Que é fleumático com sanguíneo. Acho que vocês já escutaram bastante, né? Eu querendo falar mais da gente. Só sanguíneo pra falar um trem desse. Olha, então, o legal desses dois temperamentos, vamos falar das partes boas, né? É porque eles tendem à tranquilidade. O que é isso? Por quê? O sanguíneo, como que é a tranquilidade dele? Ele, na situação de problema, ele pensa que vai dar certo, positivo. E o fleumático não quer problema. Então, pra ele tá tudo bem, entendeu? Não vamos tocar em problema. E a gente tá aqui que vai dar certo, não sei o que, né? São pessoas que são muito... gostam muito de coisas de viagem, sabe? De coisas assim. Então, assim... né? De coisas tranquilas, né? Então, é nisso que a gente se complementa também. Eu acho que ajuda muito, porque no que um sente pouco e no que um sente muito... Quando vocês entendem isso, quando você tem a maturidade de aprender isso, aí ajuda. Aí é a hora que realmente vai dar certo, porque com muita humildade você vai reconhecer o que você precisa ver no outro, o que você precisa melhorar em você, e o outro vai ver também que ele precisa diminuir o passo. Então eu acho que é o meio termo perfeito, se tiver maturidade, né, pra gerir isso. Exatamente. Então, e os problemas? O problema. Vamos falar dos problemas. Entre o fleumático e o sanguíneo. O fleumático não fala pro sanguíneo tanto que ama. Agora, em rede nacional Globo. Você vai dizer o que pra mim, Cis? Eu te amo muito. Gente, é isso. Amo mesmo. Ela ama. Eu sei que ela ama. Hoje eu sei. Antes eu tinha até dúvida, porque ela não falava. E eu falava toda hora, né? E vocês já sabem disso. Obrigada. Então, assim, gente, um dos problemas é que o sanguíneo, ele quer escutar, ele quer falar, ele quer resolver, ele quer expor. E o fleumático não. Então, assim, bate nisso. Então, precisa de maturidade pra saber... Opa, eu preciso ficar calado, agora ele precisa do tempo, ela precisa do tempo dela, né? Fleumático precisa do tempo dele, mas agora eu já posso falar porque ele precisa também escutar, né? Então, assim, esse é um dos grandes pontos que os dois precisam sempre trabalhar. Agora, vamos pensar algum outro ponto da nossa relação? Não, acho que é isso. Vamos continuar. Gente, a gente tá quase acabando. Agora vamos pensar o fleumático e o colérico. O colérico é aquela pessoa que estabelece metas, ele vai e faz tudo, não sei o quê. O problema, o fleumático deixar ele fazer tudo. Já que você quer fazer, faz. Né? Então, assim, e o colérico não entender. Por que ele não tá fazendo? Por que ele não tá fazendo no meu tempo? Né? Os coléricos pira com os fleumáticos, porque o fleumático tem o tempo dele, de organização, fica calado, e o melancólico quer ação, quer no tempo dele. Então, assim, o colérico, perdão, gente. O colérico quer no tempo dele. Então, assim, a gente precisa realmente ter um amadurecimento, sabedoria, pra lidar com as diferenças. Sempre me pergunta, qual que é melhor, então? Eu sou fleumático, qual que é o melhor pra eu, qual o melhor temperamento? O seu maduro e o do outro maduro. Ou o seu maduro. O seu é o melhor, né? Então, assim, se você já trabalha em você, muita coisa já funciona, né? Porque você não vai cobrar do outro tanto, porque ele não entende, ele ainda não chegou. Igual a criança, você não vai cobrar da criança coisas que ela não consegue fazer ainda, porque não tem maturidade. A gente precisa ter esse discernimento de saber com quem que eu tô me relacionando, né? Tá bom. Pode ir lá no HP Psicologia pra saber um pouquinho do seu temperamento, Carol. Vai ser um prazer te receber. Gente, então esse é o temperamento colérico com o fleumático. Então, assim, e o que eles dão muito certo? Geralmente o colérico, ele busca coisas grandes. E o fleumático, ele gosta de desafios. Se deu por quê, né? Então, porque se o colérico falar, amor, irmã, não sei o que, vamos fazer isso por conta disso e disso, as coisas deslancham. Então, segredinhos pro colérico, se você tem pessoas aí que você convive que é fleumática, deu para quê, por quê, como fazer. Que aí você vai ver as coisas andarem pra frente. E agora o fleumático com fleumático.
Imagina os dois. Os problemas vão se resolver? Talvez não, se eles não forem maduros, né? Então, o fleumático com o fleumático, ele geralmente, assim, como eles tendem ao repouso, é um desafio. Eles precisam buscar sempre sair da zona de conforto, eles precisam sair para ir resolver o problema, né? Senão eles vão ficar nesse problemão aí muito tempo, entendeu? Muito tempo. Muito tempo. Então, assim, e eles são muito observadores, então eles precisam sair da zona de conforto mesmo, movimentar a água que existe dentro deles. Agora vamos pensar pra gente ir finalizando. Se alguém quiser preparar perguntinhas, eu vou dar 2 minutos no máximo pra perguntinhas, tá bom? Pra vocês colocarem aí, pode ir colocando. Mas vamos pro último relacionamento entre o fleumático e o melancólico. O que acontece com esses dois? Problemas. O melancólico, ele tende a ficar pra dentro, porque então eles tendem a sentir muito as coisas, Ellen. E o fleumático, ele sente, mas assim, passa rápido. Então ele não entende que intensidade é aquela que aquela pessoa tá sentindo, sabe? Que o melancólico tá sentindo. Gente, como que pode? Como que não resolve? Como que não... Por que não esqueceu ainda? Vai. Ah, é verdade. Por que não esqueceu ainda? Como que pode sentir desse jeito? Então, assim, é uma problemática dos dois, né? Por que tá assim? É porque a gente não resolve, mas a gente vive a vida, né? Isso, vocês seguem. Não resolve, mas tá tudo bem. Resolveram dentro da cabeça. Depois do problema. O melancólico, ele só resolve, ele espera pra resolver o problema. Então, assim, enquanto pro fleumático ele resolveu na cabeça dele e a vida segue, o melancólico não, ele tá lá pensando, gente do céu, mas como que a gente vai resolver isso? E aí ele demora, né? Nós vamos aprender semana que vem os melancólicos aqui e vocês não podem perder, tá bom? É isso, gente. Deixa eu ver se tem mais... Eu agora já vou responder, Raquel, a sua pergunta. Seja bem-vinda, que bom você estar aqui. Mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa do melancólico e o fleumático. Tem os pontos positivos, que eles são, assim, eles são observadores. Então, tudo que eles vão fazer, eles fazem com bastante cuidado, né? Então, assim, geralmente eles são... quando eles são amigos, eles são intensamente amigos, né? Então, assim, porque, né, vem duas riquezas. Eles são ricos interiormente, então eles compartilham dessa riqueza, né, interiormente. A Raquel, ela perguntou: e pode mudar esse temperamento? Um fleumático pode se tornar um sanguíneo, por exemplo? Ótima pergunta. O temperamento, ele não muda. Esse é seu temperamento, é sua base, você nasceu com ele, mas não quer dizer que aquilo seria a sua resposta. Mas com a maturidade, você, por exemplo, eu sou sanguínea, né? Eu vou ser sanguínea pra sempre. Se me deixar solta, eu vou querer ficar falando, eu vou querer ficar explodindo. Faixa de gás. Eu vou querer ficar... A Ellen vai querer... A Ellen, ela sempre vai ser fleumática, ela sempre vai tender ao repouso. Mas a gente sabendo disso, a maturidade, o desenvolvimento da personalidade madura, o que vai acontecer? A gente percebe e a gente vai, puxar o freio de mão antes. Lembra daquele exemplo que eu sempre dou do carro? Por exemplo, o carro tá na subida, a tendência do carro é descer, né? Mas por que ele não desce? Você aperta o freio, puxa o freio de mão e o carro não desce. Isso é o temperamento, sabe? Isso é a maturidade. Quando você tem maturidade, você tende... por exemplo, eu quero, às vezes, chegar e ficar falando um monte de coisa com a Ellen, mas eu sei que ela não tá pronta pra falar sobre aquilo. Ela precisa do tempo dela. Então, eu não vou falar, né? Então, então, eu preciso aprender, né? No início eu falei, eu aprendo muito com a calma dela, com a tranquilidade dela. Quer dizer que isso é meu? Não, é aprendido. Se torna meu, mas se me deixar solta, o que acontece? Explosão. Entendeu? Se deixar Ellen solta, o que acontece? Teve um dia que eu falei pra ela, lembra disso? Ellen, eu não abro mão de você, eu não vou deixar você ficar sem falar. Eu tava de boa, tava tranquila. Gente, eu ri tanto que eu lembro da situação. Eu falei assim, eu não abro mão, sabe? Eu vou, você vai falar assim, eu sempre vou te cobrar isso. E eu, tá bom. Tá bom. Ai, gente, mais perguntas? Você quer falar mais alguma coisa sobre o que você lembrou? Não, é isso mesmo. É isso mesmo, gente. Falando tudo. Gente do céu. 3 minutos. Palavra final. Não dá tempo mais. Vamos.
É isso, amadureçam o seu temperamento, dói, é realmente complicado pro fleumático falar. Então, aos que estão me ouvindo e aos que têm fleumático, saibam que é difícil pra gente falar tudo, mas a gente quer fazer o melhor e amadurecer. Então é isso, amadureçam. É isso, amadureça. Gente, eu agradeço a participação de vocês, foi incrível. Espero que vocês tenham gostado. Depois, qualquer coisa, assiste essa live de novo. Obrigada a todo mundo, a minha vizinha Laiane que tá aqui. A amiga assiste de novo, todo mundo, todos meus amigos, parentes, né, minha família, minha avó, todo mundo que tá aqui. Meus pacientes maravilhosos e meus seguidores daqui, né, também, sejam muito bem-vindos. E eu espero vocês na próxima quinta-feira para nossa última live, né, sobre temperamentos. E depois vai vir mais novidades, tá bom, gente? Um beijo bem grande e até a próxima. Tchau, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.